Olá novamente, Padawans. Na aula passada falamos sobre a implementação de pilhas usando encadeamento. Uma outra implementação comum é a usando arranjos. Essa forma de implementação utiliza um vetor para armazenar os dados que funciona de acordo com as regras da pilha. Essa forma de implementação traz vantagens relacionadas no que diz respeito à eficiência das operações, como acesso, empilhamento e desempilhamento. Como não há um acesso indireto por meio de ponteiros, o acesso aos dados no arranjo é bem mais rápido. Na contramão, existem desvantagens como o fato de você ter geralmente espaço alocado sem necessidade, já que você pode ter alocado um vetor para 100 elementos da pilha e está usando apenas 10, por exemplo. Outro problema é a impossibilidade de aumentar a capacidade da pilha sem redimensionamento do vetor, o que é uma tarefa cara computacionalmente. A implementação em vetor, ela utiliza um atributo para armazenar o índice do vetor que contém o topo da pilha. Em uma inserção, o topo avança uma posição. Em uma retirada, o topo retorna uma posição. Isso pode ser verificado no exemplo apresentado em tela, com a inserção dos elementos 23, 45 e 11, seguidos por um desempilhamento e a inserção do elemento 89. Vejam que o topo avançou e retrocedeu no vetor para refletir as operações de empilhamento e desempilhamento. Esse tipo de implementação, por conta das vantagens e limitações, é geralmente utilizada em aplicações de sistemas ou no kernel de sistemas operacionais, por exemplo. Por exemplo, aquele controle de chamada de funções na recursão, esse controle muito possivelmente utiliza uma pilha implementada em arranjos. Sistemas com limitações computacionais de processamento e memória, como aplicativos em Arduino, também costumam fazer uso desse tipo de implementação. Outro uso potencial são as aplicações que precisam de alto desempenho, como o processamento de gráficos tridimensionais. Mas, a menos que você esteja realizando essas tarefas, o mais adequado é utilizar a implementação por encadeamento, que não possui restrição de capacidade, por exemplo, e não aloca memória sem necessidade. Ou seja, para seu jogo de RPG ou sua aplicação comercial, o mais adequado é utilizar uma pilha implementada por encadeamento. Isto é tudo, pessoal. A partir de agora, espero que você possa desenvolver seus projetos sabendo desenvolver e utilizar uma estrutura de dados pilha. Então, já fica aqui a tarefa de vocês implementarem uma pilha e fazerem uma aplicação utilizando essa estrutura. Em nossa próxima videoaula, falaremos sobre a estrutura de dados fila. Aguardo vocês e que a força os proteja.